Perdemos a Libertadores mais fácil de se ganhar. Vou falar disso aí. Vou falar do possível planejamento do Flamengo para 2022 e vou falar da cagada do Andreas Pereira. Mas tudo isso após a vinheta. Roda essa vinheta aí. Seja bem-vindo, meu amigo rubro-negro, seja bem-vinda, minha amiga rubro-negra, ao canal Mengão Pós-Jogo. Estou meio que sem voz para falar. Gastei toda a minha voz ontem na hora da comemoração do gol do Gabigol. Um jogo que a gente tem muito que falar disso daí. Uma tragédia anunciada, né? Eu falei sobre isso há um mês atrás, se não me engano, acho que foi quando o Flamengo perdeu para o Fluminense. Não foi nem quando o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, porque quando o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, não tive nem como fazer vídeo naquele dia. Eu fiz um vídeo após aquele jogo, onde eu falava que não dava para Renato Gaúcho continuar como técnico do Flamengo. Falava sobre o departamento médico e o departamento físico, e eu falei isso há um mês atrás, que o Flamengo chegaria na final da Libertadores um time capenga. E foi isso que nós vimos ontem. Bom, o que falar de ontem? Primeiro a gente tem que parabenizar o Palmeiras pelo título. O Palmeiras fez um jogo limpo contra o Flamengo. O Palmeiras não deu burdoada. Fez cera pra caramba, isso fez. Mas tudo isso aí é parte do jogo. Tá? Tudo isso é parte do jogo. O Palmeiras fez aquilo que se esperava dele. Se defendeu o tempo todo. O técnico do Palmeiras é um técnico mediano, mas deu provas de que, mesmo ele sendo um cara mediano, ele é um camarada estudioso de futebol. Ele estudou de verdade o Flamengo. Ele sabia que o melhor lado para ele atacar no Flamengo era o lado do Felipe Luiz. Ele jogou em cima do Felipe Luiz. E Felipe Luiz, sinceramente, parece até que quando se fala em final de Libertadores para o Felipe Luiz, ele dá aquela amarelada, né? Jogou mal pra caramba contra o River Plate em 2019 e jogou muito mal no pouco tempo em que esteve em campo ontem contra o Palmeiras. O gol foi nas costas dele. Gol esse que, na minha opinião, foi um frangaço do Diego Alves. Uma bola defensável, passou embaixo do braço dele. Mas sobre Diego Alves, eu falei no vídeo passado, eu teria colocado o Neneca para ser o goleiro. Mas eu disse aqui que o Renato Gaúcho não teria culhão para isso. Então, ontem nós vimos um time sem técnico, que dependia única e exclusivamente do talento dos seus jogadores, contra um outro time bem treinado. O time do Palmeiras é um time bem treinado, porém, que apresenta um futebol feio pra caramba. Tá? O Palmeiras, a prova disso é que nós vimos aí no Campeonato Brasileiro, esse mesmo Palmeiras aí foi superado por diversos times inferiores ao Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas esses times inferiores, pelo menos, tinha alguém que sabe dar um treino. Renato Gaúcho, ele fez do Flamengo um verdadeiro circo. O Flamengo virou, a grande verdade é essa, o Flamengo, na gestão Landim, virou um circo pior do que quando era na época do Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo era o tempo dos bananas, né?
Mas pelo menos o Bandeira ainda botava a cara para dar entrevista. Falava um monte de besteira, mas pelo menos botava a cara para dar entrevista. Esse Landim aí, ele nem a cara dele ele bota. Ele só bota a cara dele para dar entrevista quando é para falar que o time foi campeão. Aí ele aparece, aí aparece aquele baba-ovo do BAP também do lado dele. Mas quando é para dar explicações, aí não aparece ninguém. Aparece o Gabigol. Parece até que o Gabigol é o presidente do Flamengo, porque quando tem alguém para falar, ou vai ele, ou vai o Diego Ribas. Porque ninguém da diretoria aparece para dar uma satisfação para a torcida do Flamengo. Torcida essa que foi muito machucada ontem. Aí vamos falar da lambança do Andreas Pereira, porque aqui eu não vou passar pano na cabeça de ninguém, irmão. Vou passar paninho na cabeça de ninguém. Esse Andreas Pereira, a grande verdade é que ele é uma grande enganação, né? Um cara que não deu muito certo lá na Europa, veio para o Flamengo todo muito badalado, torcedor do Flamengo que começou a torcer de 2019 para cá, é um verdadeiro bobão. Qualquer jogador que aparece lá faz uma firula, vira ídolo, né? E aí, esse Andreas Pereira acertou umas 3 bolas na trave, fez um gol de falta, que daqui a uns 10 anos pode ser que ele consiga fazer outro. Nossa, virou estrela do time do Flamengo. Aí ontem, ele me faz aquilo lá que ele fez. Olha, sinceramente, eu estou até sem dormir. Eu não consegui dormir essa noite. Porque eu já vi o Flamengo perder muitos jogos, cara. Jogos que valiam campeonatos. Tá? Mas não da forma como foi ontem. O Diego Ribas bateu um pênalti bizarro lá contra o Atlético do Paraná, na decisão de pênalti. Pior que não foi só ele também, né? Teve o Vitinho, teve o Everton Ribeiro. O pessoal só lembra também do Diego. Aquilo ali foi bizarro também. Foi bizarro. Mas o que eu vi ontem, olha, sinceramente, foi algo assim que não tem nem o que falar, cara. Eu, sinceramente, se o jogo estava lá na prorrogação, se faltando 1 minuto para a prorrogação terminar, tivesse um escanteio para o Palmeiras, o cara batesse o escanteio, um sujeito lá qualquer subisse, cabeceasse, fizesse o gol do título do Palmeiras, porra, eu estaria muito mais conformado do que saber que o Flamengo perdeu o tricampeonato da Libertadores porque um jogador quis fazer firula com a bola. Isso é revoltante. Aí eu vi alguns passadores de pano na internet dizendo assim, a bola foi dada na fogueira. Que fogueira, cara? Ele tinha 1 trilhão de opções para ele fazer ali naquele momento. Ele poderia devolver a bola para o Felipe Luiz, devolver a bola para o goleiro, chutar até para a lateral. Menos fazer o que ele tentou fazer. O que ele tentou fazer foi uma firula, escorregou e caiu com a bunda no chão. E aí, quando ele quis devolver a bola para o goleiro, tarde demais. Perdeu a bola para um camarada que, sinceramente, aquele Daverson, eu acho que ele não seria titular nem no Campo Grande aqui do Rio de Janeiro. Aquilo é ruim demais. O cara conseguiu perder a bola para o pior jogador do Palmeiras. Ele consagrou o pior jogador do Palmeiras. E mais, Andreas Pereira, você conseguiu algo inédito. Você conseguiu tirar até a força da torcida, empurrar o time. Que já também não era lá grande coisa, né? O torcedor que foi lá para Montevidéu é um tipo de torcedor que foi para lá fazer festa na rua. Porque na hora que precisou desse torcedor também, dentro do estádio, tomou um baile da pequena torcida do Palmeiras que estava lá. Né? A grande realidade é essa. A torcida do Flamengo que estava ontem no estádio não era a mesma que estava na rua enchendo a cara de cachaça.
Bom, então assim, eu acho que, sinceramente, pô, esse Andreas Pereira, faz um favor. Cara, quando o teu contrato encerrar, pede para ir embora. Eu espero que o Flamengo não gaste 20 milhões de euros para contratar esse rapaz. Sério. Aí tem os passadores de pano também dizendo que, oh, poxa, mas ele se arrependeu. Ué, você acha que o Hugo Neneca não se arrependeu da besteira que fez contra o São Paulo? O que o Lincoln fez lá naquele jogo contra o Liverpool é muito menos do que o que esse Andreas fez ontem. E o Lincoln foi crucificado por todos nós, inclusive eu. Pega o lance do Lincoln e pega o lance do Andreas Pereira. O Lincoln, pelo menos, ele tentou o arremate ao gol, pegou mal na bola, a bola subiu. Agora, o que o Andreas fez ontem, inexplicável, não tem explicação. Cagou e cagou feio. Um cara desse não tem nunca mais que vestir a camisa do Flamengo. Nunca mais. Sujeito desse aí não tem que nunca mais vestir a camisa do Flamengo. Aí, mas ele errou uma vez só. Matheus Sávio errou uma vez só. Lincoln perdeu aquele gol lá na final do Mundial. Neneca deu um vacilo num jogo de semifinal de Copa do Brasil. E se eu for ficar aqui nomeando outros jogadores que já cometeram erros, que configuraram, o Matheus, filho do Bebeto, ele é crucificado pela torcida do Flamengo até hoje porque ele é filho do Bebeto. Porque aquele jogador ali, ele nunca fez nada, absolutamente nada. Ele não errou uma bola ou coisa assim para ele ser crucificado. Ele acabou pagando por uma culpa que não foi nem dele. Tá? Foi do outro cara que perdeu a bola. Lá no meio de campo, também porque quis fazer graça. Tá? Então, assim, a torcida do Flamengo tem essa estigma de querer crucificar jogador da base. Mas jogador que vem cheio de estrelismo para o Flamengo, aí esses daí a gente passa pano. Esses daí a gente passa pano. O cara só perdeu a bola do jogo mais importante do ano para o Flamengo. E tem gente aí com peninha dele. Eu tenho pena, sabe de quem? Daquele torcedor lá que saiu lá do Paraná para ir para o Uruguai de bicicleta. Eu tenho pena daquela multidão de torcedores pobres que não têm condições de ir ao Maracanã ver o Flamengo, que foram lá empurrar o ônibus para ver aquele monte de sanguessuga dentro de campo ontem, sem vontade nenhuma. O Everton Ribeiro parecia que ele tinha vindo de uma feijoada. Então, assim, eu tenho pena dessa galera aí. Andreas Pereira, Andreas Pereira ganha quase 1 milhão lá no Flamengo, ele tem grana para pagar um bom terapeuta para tirar ele dessa rapidinho. Agora, e como é que fica nós, torcedores? Esse é o problema. Agora, é claro, Andreas Pereira não é o grande culpado da derrota do Flamengo. Isso daí não é. O grande culpado da derrota do Flamengo ontem chama-se Chapa Roxa, chapa do senhor Rodolfo Landim e toda aquela corja de gente que está ao seu redor. Inclui o vereador, que nunca foi vereador. Torcida do Flamengo elegeu um cara que nunca vai na Câmara Municipal para legislar a favor do povo carioca. Só quer saber de Flamengo. E lá no Flamengo mesmo é que ele nada faz de bom. Trouxe as piores contratações na janela que teve no meio do ano. Que trazer Andreas Pereira e Kennedy, Andreas Pereira, o, 50º reserva lá daquele time lá da Inglaterra, e o Kennedy com 85 quilos de peso. Não dá. Sério, não dá. Hoje é que a gente vê, e aí não querendo ser viúva de ninguém não, mas a gente hoje vê que o Flamengo de 2019 foi um sucesso por causa do Jorge Jesus. Por causa dele. O Flamengo foi um sucesso. Jorge Jesus blindou o departamento de futebol. Ele concentrou tudo nele.
Hoje o Flamengo está lá cheio de amigos. Eu já falei isso aqui nos vídeos anteriores meus, que o Flamengo hoje é os amigos do Marcos Braz. Tem vários amigos do Marcos Braz, parente do BAP lá. Gente capacitada mesmo para exercer função, não tem. A gente não tem nem técnico. O nosso técnico é um mero falastrão. Então, não tem como isso dar certo, cara. Isso aí foi uma tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada. Tá? Quando eu falei, o ano passado, Rogério Ceni deveria ter sido demitido no dia que o Flamengo foi campeão brasileiro. Deveriam ter demitido o Rogério Ceni e ido atrás de um técnico europeu. Quando demitiram o Rogério Ceni, eu falei, eu não sou a favor de técnico brasileiro, porque eu não vejo ninguém capacitado. Mas eu ainda acreditava que esse Renato Gaúcho aí não conseguisse ser pior do que Rogério Ceni, mas ele conseguiu. Renato Gaúcho é o pior treinador que já passou pelo Flamengo. Nem aquelas malas sem alça lá de Celso Roth, Cristóvão Borges, nem esses caras conseguiram ser pior do que o Renato. Porque esses caras aí, eles pelo menos tinham um time de perebas. E mesmo assim eles sabiam dar um treino. Já o Renato Gaúcho, ele tinha um time de 200 milhões na mão dele, que ele não sabia fazer nada com esse time aí. É a mesma coisa que você dá uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Serve para nada. Esse é o Flamengo de hoje. Então, terça-feira vai ter eleição lá no Flamengo. Infelizmente, o Landim vai ganhar. Porque, para mim, também, o Rodolfo Landim já deu. Tem que entrar alguém no lugar dele. Mas ele vai ganhar. Eu não tenho dúvidas disso. Então, eu espero que, pelo menos, esse ano de 2022, em que a gente não ganhou nada, sirva de, sei lá, pelo menos de ensinamento. A gente precisa, Landim, de um técnico. E não de um técnico brasileiro. De um técnico de fora do Brasil. Porque esse Abel Ferreira, mediano como ele é, ele conseguiu dar 2 Libertadores para o Palmeiras. Imagine se nós trouxermos um técnico de verdade, capacitado, que chegue para reformular o futebol no Flamengo, com esse elenco que tem aí. A gente volta a ganhar tudo de novo. Porque não adianta você ter um time recheado de craques, se você não tem um técnico que sabe trabalhar, esses craques não resolvem. É só ver o exemplo lá do PSG. Tá? Um time que tem Mbappé, Neymar e Messi. Precisa de mais o quê? Só que os caras lá, ó, só conseguem ganhar aquele campeonato francês lá, que é a mesma coisa que ganhar o Carioca aqui. Então, mas o técnico europeu é caro. Sinceramente, cara, é o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é caro, porque não traz resultado. Agora, você ir lá, contratar um técnico de peso, um cara que tem bagagem, um estudioso, não um falastrão como esse Renato Gaúcho. Eu tenho certeza que aqui no Brasil, com esse futebol de baixo nível que nós temos aqui, ele vai sobrar, com certeza. Como o Jorge Jesus fez. Ganhou o brasileiro em cima do trio elétrico, com, 10 pontos na frente de todo mundo. Ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa do Brasil e a Recopa das Américas. O cara ganhou tudo. Jorge Jesus tinha mais títulos do que derrotas. Você vê como é que é a coisa. Então, não dá. O Flamengo não tem mais condições de viver nesse amadorismo que está aí. Na minha opinião, tinha que demitir todo mundo lá do Flamengo. Todo mundo. A começar do presidente. Mas como esse presidente vai continuar, eu espero que ele pelo menos tenha vergonha na cara de reconhecer que ele não pode estar recheado dos amigos da chapazinha dele. Ele tem que ter lá profissionais
A pessoa que está responsável pelo futebol tem que ser alguém do ramo. Lá na Europa, os times lá, os caras colocam pessoas responsáveis. Gente do ramo, não é amigo, não. Não é parente, não. Pô, essas coisas no Flamengo tem que acabar de uma vez por todas, cara. Não dá mais. Século XXI, meu irmão, a gente não pode mais viver em amadorismo, em amadorismo, em amadorismo. Não dá. O Flamengo é um time que tem uma receita de 1 bilhão por mês, então você não tem mais como pensar como pensa dirigente do Botafogo, Vasco e Fluminense. Por favor. Pô, a gente está em outro nível agora. O Flamengo não tem nem mais que se preocupar em querer ganhar esse lixo desse campeonato carioca. O Flamengo tem que pensar em coisas grandes. O Flamengo tem que pensar em vencer Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, tudo no mesmo ano. E dá para ganhar. Basta ter planejamento. O técnico que tem que chegar para o Flamengo, ele tem que chegar agora, no final de dezembro, para ele mesmo já começar o seu planejamento. Não é esperar chegar fevereiro para contratar um técnico. Aí já foi embora a temporada. Pô. Então que os caras pensem nisso. Eu vou terminar esse vídeo aqui, que eu não quero mais que ele se estique mais. Quero pedir para você deixar teu joinha, compartilhar, assinar o nosso canal aí, ajuda a gente aí a crescer. A gente não fica aqui passando pano na cabeça de ninguém, não. Se você não gostou do comentário que eu fiz sobre o Andreas Pereira, irmão, pô, só lamento para você. Aqui eu não passo pano na cabeça de ninguém. Entendeu? Craque para mim é Petkovic, Romário, Zico, Adílio. Esses caras aí para mim eram craques, meu irmão. Agora, Andreas Pereira para mim era só um mero jogador comum. Bem comum, por sinal. Então, assim, vamos torcer para que tudo que aconteceu ontem sirva de alguma coisa. Porque não é possível repetir esses mesmos erros. Não dá. Sinceramente, não dá. Se o Flamengo pensa em continuar sendo grande, em continuar sendo protagonista dos maiores títulos disputados, tanto na América quanto no Brasil, o Flamengo precisa de reformulação. Tem jogadores ali que já estão fazendo hora extra. Diego Ribas, Diego Alves, Isla, René, Rodinei, Kennedy, Andreas Pereira, Vitor Gabriel, Pires da Mota, Léo Pereira. Esses caras têm que sumir do Flamengo. Tenho certeza que daria para esvaziar um pouco a folha salarial e pagar um bom salário para um bom treinador aí. E outra, valorizem as pratas da casa. O Flamengo sempre teve o slogan de craque, Flamengo faz em casa. Valorize a prata da casa. O Flamengo tem bons jogadores na base. Valorize esses meninos. Valorize. E chega de contratar jogador errado. Chega de contratar técnico errado. Nós estamos há 2 anos sem um técnico. Essa é a verdade. Então, que sirva de aprendizado para a nova diretoria que vai vir. Ou a que já está aí mesmo. Mas que, pelo menos, as coisas mudem. E eu espero que até o final desse dia, o Renato Gaúcho já esteja demitido do Flamengo. Saudações, rubro-negro.